Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Hoje a gente vai falar de um tema sobre saúde. A Alesp tem uma comissão de saúde específica aqui que trata de vários temas e hoje o nosso tema é sobre lúpus, pessoas que têm lúpus. São cerca de 65 mil brasileiros que têm essa doença e a gente vai conversar com um reumatologista, uma psicóloga, para entender, falar sobre diagnóstico e de todo o apoio para essas pessoas que passam por essa questão. Nós vamos agora, então, conversar com a Fabiana Bezerra, que é psicóloga, especialista em lúpus, fala com a gente por Zoom, salvo engano, direto da Bahia. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Jeremias, direto de Salvador. Prazer estar com você. Muito obrigado pela sua participação. Eu já vi que você tem um Instagram muito interessante, que a gente vai falar daqui a pouquinho, do trabalho que você faz, creio que para o Brasil todo. Presencialmente aqui com a gente, o Dr. Antônio Silaide de Araújo Júnior, ele é reumatologista e o doutor também integra a comissão do lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Obrigado, viu, doutor Antônio? Olá, Jeremias, eu que agradeço a oportunidade de estar participando. Deixa eu começar logo com o senhor aqui, porque vamos começar fazendo a definição de lúpus, né? Porque eu já dei uma lida. É uma doença autoimune que a gente começou a conhecer um pouquinho mais sobre isso aí durante a pandemia, né, doutor? Conceitua para a gente o que é o lúpus, por favor. Jeremias, o lúpus é uma doença autoimune, é uma doença que tem um potencial de acometimento de vários órgãos e sistemas. Como você bem falou, nos últimos anos a gente está tendo uma consciência maior e, consequentemente, a gente está fazendo mais o diagnóstico dessa doença. É uma doença que, explicando resumidamente, é uma disfunção do nosso sistema imunológico, ou seja, nossas células de defesa, que deveriam atacar os invasores, vírus, bactérias e outros micro-organismos, acabam atacando nossas próprias células e provocando as diversas manifestações da doença. E o que a gente precisa saber sobre isso, doutor? Eu vi que afeta mais as mulheres, mas são aquelas perguntas recorrentes. Se é genético, mais ou menos a idade, o gênero que essa doença afeta? Muito boa pergunta, Jeremias. O lúpus, ela tem vários componentes, é uma doença multifatorial, como a gente chama. Na imensa maioria das vezes tem um componente genético, um componente hereditário, porém não é só isso. A gente sabe também que tem uma forte associação hormonal, por isso que ela é mais comum no sexo feminino, provavelmente pelo hormônio feminino, o estrogênio. É um fator que já está bem estudado e está implicado na patogênese da doença. É uma doença também muito mais comum no sexo feminino, cerca de 90% dos pacientes são desse sexo feminino, e geralmente ela acontece inicialmente ali finalzinho da adolescência e início da vida adulta, onde a gente vê mais os casos de lúpus. Entendi. Nós vamos então aqui com a nossa convidada online para explicar um pouquinho. Fabiana, como é que foi a sua questão aí com o lúpus, que você criou aí um trabalho forte nas redes sociais, inclusive para apoiar essas mulheres? Até eu queria que você falasse um pouco do seu Instagram, que eu li, mas não me lembro, acho que é Mulheres com Lúpus, salvo engano. Fica à vontade para introduzir essa história sua, que hoje consegue contactar tantas mulheres no Brasil afora. Sim. O meu Instagram, para quem quiser acompanhar, é o @mulheres com lúpus. E o lúpus chegou na minha vida de uma maneira bem clássica, como a doutor Antônio citou. Eu fui diagnosticada com 15 anos, né, na adolescência. Anos depois, minha mãe também foi diagnosticada com lúpus, então a gente tem realmente um fator genético importante. E na época que eu fui diagnosticada, em 99, ainda existiam muitas barreiras para o tratamento, para o diagnóstico. Eu fui diagnosticada com várias outras patologias, né? Foi um processo difícil, né, esse percurso, até que finalmente chegamos ao diagnóstico, iniciamos o tratamento. Inicialmente, a minha questão com o lúpus teve muito a ver com as questões hematológicas, então eu tive muito sangramento, problemas renais, pulmonares, o meu sistema imunológico não reconhecendo o meu próprio organismo. E hoje eu tenho 24 anos que convivo com diagnóstico, a maior parte desses 24 anos foi com a doença em atividade. E quando eu entrei na faculdade de psicologia, ao final do meu curso, eu decidi escrever uma nova história e ajudar outras mulheres que conviviam com a mesma patologia. E foi assim que surgiu a primeira associação de pessoas com lúpus do norte da Bahia,
a Associação de Amigos de Pessoas com Lúpus do Vale do São Francisco. Posteriormente, eu comecei esse trabalho nas redes sociais, enquanto psicóloga, porque as pessoas com lúpus, elas, em geral, vivenciando todo essa dor, né, do diagnóstico, de ter uma doença que pode atacar qualquer órgão, uma doença imprevisível, elas também começam a ter muitos distúrbios psicológicos, né? Elas precisam de muito suporte psicológico. E eu mesma, enquanto pessoa com lúpus, sentia falta disso. Então, foi a partir da minha própria experiência que iniciei esse trabalho de suporte emocional, tanto para pessoas com lúpus, como também para os seus familiares, porque a gente sabe que a experiência do adoecimento, ela é sempre vivida de uma maneira coletiva. Ô Fabiana, eu vi que você grava vários vídeos, e como é que você grava eles assim, pelas demandas? O que de mais dúvida chega para você dessa comunidade? E aí você procura resolver e esclarecer. Todo o meu conteúdo, ele é muito pautado nas demandas que me chegam no consultório. Eu atendo de maneira presencial e online mulheres do Brasil, fora do Brasil, e elas têm muitas coisas em comum, né? Por exemplo, transtornos de ansiedade muito relacionados à imprevisibilidade da doença. O lúpus é uma doença que ela não tem um curso muito definido, que oscila entre períodos de atividade e períodos de remissão, que é quando a doença está ali silenciada. Mas tudo isso causa muita ansiedade, por exemplo, nas mulheres, né, por não saber o que esperar. Então, eu produzo muito conteúdo relacionado à aceitação dos próprios sentimentos, ao compromisso com os passos que se deve dar para que você, apesar de ter uma doença complexa, consiga ter uma vida com qualidade, consiga se envolver em outros projetos da sua vida. Então, os meus conteúdos, eles são muito baseados nisso, nessas demandas que eu recebo no consultório e também nas minhas próprias experiências, né? Porque acaba que muito do que as minhas pacientes já passaram, eu pessoalmente já vivi enquanto mulher com lúpus. Interessante. Doutor, do que eu li um pouco sobre lúpus, o diagnóstico não é fácil porque os sintomas também são muito parecidos com outras doenças, né? Perfeito. Até como a Fabiana falou, essa jornada do paciente até o diagnóstico é um terreno bem arenoso. Muitas vezes o paciente começa com sintomas que não são tão específicos, uma dor articular, uma lesão de pele, acaba passando um problema hematológico, como anemia, uma plaqueta baixa, e eles acabam indo em outros profissionais e acaba retardando muito o diagnóstico. Esse é um dos trabalhos que a Sociedade Brasileira de Reumatologia está implementando, né? O conhecimento e conseguir dar esse diagnóstico precoce. Mais de 90% dos pacientes com lúpus têm dor articular. No entanto, é um sintoma um tanto quanto vago, não é específico para a doença. Aparece uma lesão de pele que muitas vezes tem um curso, como a própria Fabiana falou. É um curso que em algum momento está mais ativo, depois some. Então, todos esses sintomas que não são tão específicos, tão característicos, acabam por retardar também o diagnóstico do lúpus. A gente, como reumatologista, a gente é o profissional que está mais apto a dar esse diagnóstico. No entanto, o reconhecimento precoce, principalmente nessas fases iniciais, é de vital importância até para lá na frente o paciente não ter essas complicações, como a Fabiana falou. Ter uma lesão de pele definitiva, uma cicatriz, ter um problema renal grave que necessita de diálise ou transplante. Então, você foi muito bem em falar que o diagnóstico é um tanto quanto complicado. A gente reconhece isso. Muitas vezes até paciente que tem muito acesso acaba demorando muito, tem um atraso entre o início dos sintomas e o diagnóstico. E a gente sabe também uma característica importante da doença é que os primeiros anos de doença costumam ser os mais graves, como a Fabiana falou. Ela falou que no começo teve problema renal, problema hematológico, então a doença ela costuma ser muito grave no início. Se a gente não intervir ali no início, o paciente pode ter complicações graves lá na frente. Às vezes o paciente acaba conseguindo ajudar porque ele vai pesquisar hoje com a internet e tudo mais, né? Então, assim, os problemas na pele, o que é mais comum, né, no lúpus? O problema dermatológico, mas eu vi que como afeta o sistema autoimune, pode afetar vários órgãos, como o pulmão mesmo. Mas para o nosso telespectador ter uma certa noção, se ele estiver desconfiado, não sei se é por esse caminho. Não, perfeito, Jeremias, muito bom.
as principais manifestações em frequência, mais de 90%, como eu falei anteriormente, são sintomas mais de dores articulares, dores musculares, uma fadiga intensa, principalmente numa mulher, nesse período que a gente falou, né, final da adolescência, início da idade adulta. Obviamente, a maioria das pessoas que têm esses sintomas não tem lúpus, são sintomas inespecíficos. Certo. No entanto, existem outros sintomas que começam, sim, a chamar a atenção. Uma lesão de pele, principalmente aquela famosa asa de borboleta, que é aquela vermelhidão na região da bochecha, na região da face, é um sintoma que a gente fala que chama muita atenção para o diagnóstico de lúpus. E esse está associado com uma doença até um pouco mais grave, doença que pode acometer o rim, o pulmão, o sistema nervoso central. Outros sintomas que também chamam a atenção da gente para o diagnóstico de lúpus é uma alteração na função renal, um inchaço significativo nos membros, uma anemia que não tem uma causa muito bem explicada, uma plaqueta baixa, um sangramento, né? Isso tudo a gente leva em consideração na hora de fazer o diagnóstico de lúpus. Como você falou, o diagnóstico não é fácil justamente por isso. A gente precisa dessa constelação de sintomas. Obviamente, vamos precisar de alguns exames complementares para aí sim dar o diagnóstico do paciente. Muito bem. Fabiana, se você quiser complementar, fique à vontade. A gente vai falar um pouquinho mais do diagnóstico aqui também. E depois eu queria falar com você, porque nós temos aqui em São Paulo uma política voltada aí para essa questão do lúpus. Eu não sei se na Bahia tem, né? Mas a importância de ter política pública, inclusive porque me parece que quem tem essa doença acaba tendo um custo, né? Se tiver que fazer, como é que chama mesmo? Pacientes com problemas crônicos, né, acometimento renal, acometimento significativo, certo, que pode levar o paciente a precisar lá na frente do hemodiálise, do transplante renal. Pode ser afastado do serviço. Pode ter dias de, como a Fabiana falou, uma doença que tem períodos que ela está mais grave, períodos que ela está mais quietinha. Então, nesses períodos mais graves, o paciente tem aquele absenteísmo ao trabalho. Então, tudo isso gera, sim, um custo adicional. Fique à vontade, Fabiana, por favor. A gente avançou muito, né, com relação a políticas públicas específicas para pessoas que vivem com lúpus no Brasil. Aqui na Bahia, nós estamos construindo, né, uma linha de cuidado para o paciente que vive com lúpus, contra as doenças reumáticas, mas ainda há muito para se avançar, né, certamente. Nós temos algumas cidades que, por exemplo, já fazem distribuição via SUS do protetor solar, que para a pessoa que vive com lúpus é tão importante quanto qualquer outra medicação, já que nós sofremos com a fotossensibilidade, né? A gente não pode se expor à radiação solar sob o risco de ter uma ativação da doença, uma piora dos sintomas. Então, alguns municípios, hoje, eles já fornecem o protetor solar, mas isso não é em todo o Brasil. A gente ainda tem muitas pessoas que não têm poder aquisitivo para adquirir o protetor solar, que é tão fundamental. Então, existe um caminho ainda a ser percorrido, mas a gente também já avançou e é importante que a gente reconheça. Nós temos algumas medicações de alto custo que já são fornecidas pelo SUS, mas a gente precisa ampliar certamente o acesso. E aí eu falo da minha experiência. Hoje eu estou aqui falando com vocês, completei no último dia 17, 39 anos, e tenho 24 caminhando com lúpus, e tudo isso só foi possível graças ao acesso à informação e, sobretudo, ao tratamento, a políticas públicas. Então, é extremamente fundamental que as pessoas com lúpus se organizem, que os legisladores possam olhar com mais sensibilidade para a causa das pessoas com lúpus, porque nós temos ainda muitas pessoas que padecem não pela doença em si, mas pela falta de acesso a políticas públicas específicas que atendam a essas peculiaridades, essas características que a pessoa com lúpus tem. Então, é importante que a gente continue nessa luta para que as pessoas consigam, apesar do lúpus, ter uma qualidade de vida boa. Interessante, né, doutor? Porque aqui em São Paulo temos uma política, o deputado Jorge Caruso, do MDB, fez inclusive um projeto de lei que está tramitando aqui na casa para incrementar essa política, incluindo aí
o lúpus, por exemplo, eritematoso discoide, né? Porque são vários. Então, a ideia do deputado foi que essa política que já existe, ela pudesse incluir também o LED, que nós temos também o eritematoso sistêmico. Até o doutor pode nos explicar um pouquinho, porque a ideia, doutor, é abranger mais tipos de lúpus e, inclusive, com assistência na medicação. Como a Fabiana falou, inclusive o protetor solar, que não é barato, né? E na Bahia, imagina que esse sol todo que o Brasil tem é muito importante. A gente viu, por exemplo, só para complementar, o carteiro, por exemplo, as empresas falaram, não, tem que ter, todo dia ele passa lá, ele tem, né? Porque ele fica o dia inteiro no sol. Uma pessoa que tem um problema desse não pode faltar, né? E às vezes é custoso. Isso é um ponto muito importante, né? O paciente com lúpus, a gente sabe que é um paciente que tem uma pele muito sensível. É um paciente que o dano, o sol, o raio ultravioleta, além de poder ativar a doença na pele, pode ativar a doença em outros sítios. Uhum. Então, não é infrequente o paciente estar com aquela lesão de pele, a gente vai pesquisar, estar também com uma lesão no rim, ou lesão no sistema nervoso central, uma anemia, uma plaqueta baixa. Então, a gente aqui em São Paulo, a gente tem a associação de pacientes que é muito atuante e a gente conseguiu, já tem algum tempo, essa medida do protetor solar ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Então, aqui em São Paulo, se você fizer um relatório explicando a situação do paciente, que ele tem lúpus, que aquela exposição à radiação ultravioleta é uma causa de reativação da doença, a gente consegue sim que o paciente tenha acesso ao protetor solar. É um ganho já muito importante. A gente também conseguiu, isso eu falo a gente, incluindo os pacientes, a associação de pacientes, a comunidade, a própria Sociedade Brasileira de Reumatologia, também colocar outros medicamentos que são importantes também para o paciente. Então, essa questão da informação é muito importante, essa questão de acesso, tanto à informação quanto à medicação também é de suma importância para o paciente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da sociedade, porque eles têm um trabalho muito interessante. Tem uma comissão específica de lúpus lá para tratar disso. Mas antes, doutor, vamos falar sobre diagnóstico. E a gente sabe que uma doença autoimune não tem cura, mas ela pode ser amenizada. Se começar a chegar a um diagnóstico mais cedo, é melhor? Com certeza. A gente tem até dados de pesquisas que falavam que lá na década de 50, 40... 50% dos pacientes com lúpus acabavam morrendo ali num curto prazo. Ou seja, era uma doença que era muitos cânceres não seriam tão agressivos quanto o lúpus. A gente já viu que nos últimos anos a gente conseguiu mudar essa realidade. Como que a gente conseguiu mudar? Diagnóstico precoce e acesso a novos tratamentos. Então, a gente sabe que a doença ela é muito grave nos primeiros 3, 5 anos, ela geralmente vem muito grave e aquele é o momento onde você tem que atuar. Você conseguindo fazer um diagnóstico precoce e um tratamento precoce, você consegue dar uma qualidade de vida para esse paciente e uma sobrevida aí quase parecida com a da população geral. Infelizmente, ainda o paciente com lúpus é um paciente que não tem uma sobrevida igual à da população, mas a gente já conseguiu melhorar muito isso ao longo dos anos. Como você perguntou sobre o diagnóstico, como a gente falou no início da entrevista, né? A doença ela é muito complexa, né? A apresentação é muito distinta, é uma miríade de sintomas que muitas vezes a gente não consegue dar o diagnóstico naquele momento. Às vezes a gente precisa recordar de sintomas prévios, a gente monta um quebra-cabeça. O diagnóstico do lúpus é um verdadeiro quebra-cabeça. A gente vai juntando algumas sintomatologias, a gente obviamente lança mão de alguns exames que são um pouco mais específicos e o diagnóstico é justamente feito dessa forma. Monta esse quebra-cabeça com sintomas, exames complementares e a gente consegue chegar a um diagnóstico possível e até mesmo definitivo de lúpus. Fabiana, antes do intervalo eu queria que você falasse um pouquinho mais do trabalho, como é que pelas redes sociais, que é Mulheres com Lúpus, salvo engano, né? Você pode explicar para a gente, @Mulheres com Lúpus, como é que você ajuda a criar uma rede de apoio, o apoio da família? O que você tem para dizer para essas famílias que, de repente, tem uma pessoa com lúpus? Como é que a família pode apoiar? Grupos podem apoiar, por favor. Sim. O nosso trabalho ele é focado tanto na pessoa com lúpus, como para os seus familiares, para toda a rede de apoio, porque é extremamente importante. A gente está falando de uma doença complexa, crônica, uma doença que vai impactar na maioria das vezes, em todas as áreas da vida da pessoa. O lúpus impacta nos relacionamentos afetivos,
na vida acadêmica, no trabalho, na vida social. A gente acabou de falar sobre a questão do sol, né? A gente vivendo num país tropical, então essa limitação relacionada ao sol exige uma série de adaptações para a vida das pessoas que vivem com lúpus, além da rotina médica, enfim, tudo muda quando o diagnóstico chega. E o nosso trabalho é ajudar essa população a fazer as adaptações necessárias para que ela consiga, apesar desses limites, enxergar as potências que a vida ainda apresenta para ela. Para que ela consiga, apesar do lúpus, entender que a vida dela não cabe no diagnóstico, que a vida dela não precisa se resumir a um diagnóstico, e preparar essa família, preparar esses amigos para que aprendam sobre lúpus, porque quando você aprende, você consegue dar um suporte muito mais qualificado, pode levar esperança para essa pessoa, para que ela consiga engajar no seu tratamento, aderir ao seu tratamento e ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, o nosso trabalho é muito direcionado nesse sentido de trazer esperança. Hoje a ciência já avançou muito, como o doutor Antônio se referiu aí, a ciência avançou muito e proporciona à pessoa com lúpus uma qualidade de vida muito melhor do que em todos os outros tempos, né? Então, a gente quer que essas pessoas tenham acesso a esse tratamento, tenham acesso à informação e consigam, sobretudo, ter muita esperança, consigam olhar para o futuro, fazer planos para o futuro, para que ela consiga também se comprometer com o seu tratamento e fazer com que a sua vida não gire em torno do diagnóstico. Se eu pudesse resumir em uma frase, o meu trabalho enquanto psicóloga, especialista em pessoas com lúpus, é ajudar esta pessoa a não colocar o seu diagnóstico no centro da sua vida, que ela consiga olhar para o futuro e olhar para o futuro com muita esperança, apesar do lúpus, porque é possível. Muito interessante. Eu estou olhando o seu Instagram aqui, olha, depois do intervalo eu quero que você fale um pouco desses temas aqui, ó. É normal mudanças de humor no lúpus. Esse aqui eu fiquei curioso. Coisas que eu faria para arruinar meu tratamento do lúpus em 2024. Né? Depois você vai explicar para a gente o que é isso daqui. E muita coisa interessante aqui, mas depois do intervalo o pessoal vai saber. A gente vai saber também de terapia, vai saber da questão da autoimagem, da autoestima da pessoa que tem essa questão com a nossa psicóloga. E com o doutor nós vamos falar aqui continuar falando sobre diagnóstico, pesquisas, porque ele faz doutorado nessa área, tem uma pesquisa específica nesta área. Então fica com a gente, porque no segundo bloco tem muita novidade também. Eu já volto. Estamos de volta aqui no Alesp em Pauta, hoje falando sobre lúpus, que atinge cerca de 65 mil brasileiros, a maioria, aí, cerca de 90% dessa incidência é em mulheres. E nós estamos conversando com a psicóloga que praticamente dedica a sua vida a essa questão. Ela fala com a gente da Bahia, eu vou voltar com ela, porque no Instagram dela tem muita coisa interessante. Fabiana, queria que você falasse. Eu fiquei curioso aqui sobre duas coisas, a remissão com 2 S, para a gente entender o que é. E um outro, um post que você fez aqui, coisas que eu faria para arruinar meu tratamento do lúpus em 2024. Porque você dá orientações interessantes. Fala para a gente. A remissão, né? O lúpus é uma doença que varia entre períodos de atividade e remissão. Atividade é quando os sintomas eles estão muito aparentes, né? Eles estão em ebulição. É uma época que o paciente geralmente sofre muito com as consequências desses sintomas. E o lúpus também tem períodos de remissão, que é quando a doença está silenciada. Esse é o momento, por exemplo, que eu estou vivendo agora. Então, eu não tenho nenhum sintoma, eu estou assintomática. E esse é um período muito desejado por todas as pessoas que vivem com lúpus, a remissão. E a remissão, ela só chega
quando a gente consegue ter acesso a um tratamento especializado com rapidez. A remissão, ela só chega quando a pessoa com lúpus consegue fazer uma adesão total do seu tratamento, quando ela tem a possibilidade de não se expor à radiação solar, cuidar bem da sua alimentação, cuidar da sua saúde mental, já que o estresse emocional também é um grande gatilho para a piora dos sintomas. Então, a remissão ela também está muito ligada com os cuidados de saúde mental, por isso o meu foco nessa população. Então, a remissão é um lugar, é um tempo que todo mundo que vive com lúpus quer viver. E, para isso, é necessário que o próprio paciente consiga se comprometer com o seu tratamento, mas é muito importante também que as políticas públicas estejam disponíveis para oferecer o direito à vida, o direito à saúde, o direito a um atendimento reumatológico de qualidade, a medicação especializada, ao protetor solar, para que essa pessoa consiga viver esse período de remissão. E no meu Instagram, no meu trabalho na internet, eu também trago para as pessoas como elas podem, de maneira prática, no seu cotidiano, no seu dia a dia, fazer mudanças, pequenas adaptações ou grandes adaptações, para que ela consiga chegar nesse período da remissão e consiga permanecer em remissão aí a maior parte do tempo, né? É isso que eu também ensino às minhas pacientes. E aí a gente fala de coisas práticas que toda pessoa com lúpus deve fazer para não arruinar o seu tratamento, de coisas como não aceitar todos os convites que as pessoas nos fazem para programas que sejam, que nos coloquem em exposição à radiação solar. Parece uma coisa simples para quem não tem o diagnóstico do lúpus, mas para quem vive com lúpus, isso pode ser um motivo de grande sofrimento, porque programações diurnas ao ar livre podem, de fato, trazer grandes consequências para a saúde da pessoa. Então, recusar esse tipo de convite ou propor adaptações, né, para estar num lugar mais coberto, usar uma roupa de proteção solar, protetor solar, pode realmente trazer uma grande qualidade de vida para essa pessoa. Não deixar de tomar as suas medicações, frequentar as suas consultas, fazer os seus exames no tempo recomendado, cuidar da alimentação, como eu já falei, e, sobretudo, cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional. É fundamental para que as pessoas com lúpus consigam viver bem, apesar do diagnóstico, consigam finalmente alcançar a sua remissão e poder viver uma vida com lúpus, mas uma vida com tranquilidade. Muito bom, já volto com você daqui a pouquinho para a gente falar sobre terapia, mas deixa eu falar com o doutor Antônio aqui, que é reumatologista e integrante da Comissão de Lúpus da Sociedade de Reumatologia. É de São Paulo ou do Brasil a sociedade? Brasileira. É a brasileira, né? Representa o Brasil todo. Doutor Antônio, vamos falar um pouquinho mais sobre diagnóstico e tratamento do lúpus, porque eu estou lendo aqui que entre os exames recomendados tem ANA, anticorpos antinucleares, depois teste de anticorpos e outros. Isso é caro, complexo, como que é? Não, o exame que você leu, a gente popularmente é conhecido como FAN, fator antinuclear. Uma vez que a gente está tratando de doença autoimune, uma das formas de pesquisar essa presença de autoimunidade é testando se nós temos autoanticorpos. Esse é um exame feito de forma bem simples, uma amostra sanguínea comum, como para qualquer outro exame. Agora, o grande problema da análise é a interpretação. Então, esse exame que você citou é um exame muito sensível. O que a gente quer dizer com isso? É um exame que ele está alterado em muitas pessoas, mesmo não tendo a doença. Então, muitas vezes o paciente chega com um exame de FAN positivo achando que tem lúpus. Mas, para dar o diagnóstico de lúpus, a gente precisa montar aquele quebra-cabeça que eu falei antes. Então, esse exame de FAN é um exame que é muito conhecido entre nós médicos, mas ele só tem um valor quando a gente agrega ele a manifestações clínicas, que são aquelas que a gente conversou, né? Alterações de dor crônica, dor muscular, dor articular, lesão de pele, alguma alteração no rim, no sangue. Então, esse exame é um aliado, sim, importante para a gente, mas ele sozinho não faz o diagnóstico. Precisa dessa constelação de sintomas.
Doutor, o caminho para a investigação pode ser pelo clínico geral? Em algum momento se busca o reumatologista? Bom, geralmente, acho que até a Fabiana vai se reconhecer nessa jornada, né? Geralmente o paciente não busca o reumatologista como primeiro médico, né? Geralmente ele vai no ortopedista porque está com dor, ou vai no clínico geral, ou no ginecologista, né? Uma vez que é muito mais comum no sexo feminino. E só após muita investigação é que ele acaba sendo referenciado ao reumatologista. É até uma proposta da Sociedade Brasileira também de Reumatologia de fomentar mais conhecimento para essas outras áreas. De fazer trabalho, mostrar como dar ferramentas para esse clínico geral conseguir chegar a um diagnóstico ou pelo menos referenciar o mais precocemente possível. A gente sabe que não tem reumatologista em todo o país. Existem cidades que têm dificuldade de ter acesso a esse profissional. Então, o que a gente recomenda é que pelo menos o clínico geral esteja atento a suspeitar da doença e o quanto antes seja encaminhado para o reumatologista, que de fato é o profissional que está mais acostumado, mais apto a dar o diagnóstico e tratar essa doença. E olha, eu fiz uma pesquisa aqui, se você não sabe, reumatologista é um médico especializado no diagnóstico e tratamento de doenças reumáticas, musculoesqueléticas, que geralmente envolvem dor, inchaço e inflamação nas articulações, músculos e tecidos circundantes. Porque vai se especializando e as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Então, pelo menos já sabe bem o caminho. Doutor, vamos falar um pouco de tratamento, por favor? O tratamento do lúpus, ele é um tratamento que a gente chama de multidisciplinar. A gente divide geralmente em tratamento não medicamentoso e tratamento medicamentoso. Então, é sempre importante a gente orientar o paciente que, além dos medicamentos, tem vários outros fatores que são muito importantes no cuidado dele, na linha de cuidado. Por exemplo, evitar a exposição à luz solar, como a gente falou tanto, usar o protetor solar para evitar que a doença reative na pele e em outros órgãos. Evitar o tabagismo. A gente já sabe que o tabagismo ele é um fator de risco para uma doença mais grave. E a gente já sabe que o tratamento ele é prejudicado pelo fato de fumar. Então, pacientes que fumam acabam não respondendo tão bem aos medicamentos que a gente tem disponível. Prática de atividade física é sempre recomendada, obviamente, após uma avaliação com o médico reumatologista. Ter uma dieta balanceada, controle de outros fatores como colesterol, hipertensão. A gente sabe que tudo isso tem um impacto lá na frente na vida do paciente. Então, sempre quando eu vou dar um diagnóstico e vou falar sobre tratamento, eu começo por essas medidas que não envolvem medicamento propriamente dito. Passada essa fase inicial de tratamento não medicamentoso, que sempre vai estar aliado ao tratamento medicamentoso, hoje em dia a gente tem, felizmente, várias medicações que vão atuar no sistema imunológico, que pode deixar o paciente no maior tempo em remissão. Como a Fabiana falou, o nosso objetivo como médico é manter o paciente a maior parte do tempo sem sinais e sintomas da doença e sem alterações laboratoriais significativas. E para isso, hoje em dia, a gente tem um arsenal terapêutico que está aumentando, está se ampliando. Acho que nos últimos anos a gente nunca teve tanta pesquisa envolvendo o tratamento no lúpus, mas a gente precisa ter acesso também a essas novas medicações que ainda são um pouco difíceis de chegar no paciente do Sistema Único de Saúde. Fabiana, pode ficar à vontade para complementar. Eu queria saber um pouco de terapia na sua área da psicologia. Antônio falou sobre medidas comportamentais, né, que vão para além das questões medicamentosas. E, como eu falei anteriormente, o tratamento psicológico, o acompanhamento psicológico, ele é extremamente importante para quem vive com lúpus, porque é uma doença, como eu falei, que traz muitas afetações em muitas áreas. O impacto do diagnóstico pode ser muito assustador, né? Quando as pessoas vão lá e pesquisam na internet, veem imagens, isso pode ser extremamente impactante. O preconceito que as pessoas ainda sofrem, eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso. Lúpus é uma doença que não pega, não é contagiosa, mas ainda existe o mito do contágio, e isso faz com que muitas pessoas com lúpus acabem se isolando socialmente para não estarem expostas a essas situações de preconceito e discriminação, o que piora as questões emocionais. Muitos pacientes, inclusive, deprimem por conta desse isolamento social, e quanto mais afetado emocionalmente o paciente está, pior é a resposta do organismo no tratamento, né? Já que o estresse emocional
embora ele não cause o lúpus, ele pode sim ser um grande gatilho para a ativação dos sintomas. Por isso é tão importante o suporte psicológico para que o paciente consiga aceitar o seu diagnóstico, não de maneira passiva, mas entendendo que é algo que ele não pode mudar, mas que ele pode se comprometer para que ele tenha uma vida com qualidade, apesar do diagnóstico, para que ele consiga aderir ao tratamento, para que ele consiga não abandonar as suas atividades de vida cotidiana, né, para que a vida dele não gire em torno do diagnóstico. Então, o suporte psicológico ele é fundamental para que esse paciente se mantenha ativo, apesar da doença, para que ele consiga lidar com as suas emoções, né? Você falou no outro bloco sobre autoestima. A gente está falando de uma doença que atinge, em sua maioria, mulheres em idade fértil, uma doença que muitas vezes pode causar grandes alterações físicas, como manchas na pele, lesões na pele, queda de cabelo, emagrecimento ou aumento de peso por conta de algumas medicações que são utilizadas. E tudo isso dentro de uma sociedade muito machista, patriarcal, que exige um padrão de beleza dessa mulher. E isso pode mexer muito com ela, né? Com sua autoestima, com a sua autoimagem. Então, o suporte psicológico ele também é importantíssimo para que ela consiga lidar com essas alterações estéticas que estão acontecendo no seu corpo, com essa redução, às vezes, da sua potência de trabalho, né? As pessoas, como elas tendem a sofrer com fadiga crônica, aquele cansaço exagerado, mesmo quando a pessoa não fez grandes movimentos, e muitas vezes aquilo é confundido com preguiça, e aquilo gera situações de estresse para a pessoa nos seus ambientes sociais. Então, o suporte psicológico vem para preparar esta pessoa para que ela lide melhor com os seus sentimentos, com as suas emoções, para que ela saiba responder a esse ambiente social que vai mudando em torno dela, para que ela consiga realmente ter uma vida saudável emocionalmente. Ô Fabiana, você convive aí, você disse, há 24 anos, né, com o lúpus e faz um trabalho aí no Brasil e fora do Brasil. Eu queria saber de depoimentos de pessoas que, de repente, chegam até você e, sei lá, conquistaram essa estabilidade, né, emocional principalmente, né? Eu acho que o seu trabalho deve dar quando vem um depoimento interessante, acho que ele deve ter gravado na sua memória. É importante a gente falar porque é um apoio conjunto, né? Certamente. Ai, que interessante você me perguntar isso, Jeremias, porque esses dias o esposo de uma paciente me mandou uma foto dela de quando ela recebeu o diagnóstico e ela teve uma manifestação gravíssima do lúpus e como é que ela está agora. Ela ainda não está totalmente recuperada, mas ela está muito, muito melhor do que ela estava no início do diagnóstico. Foi algo que me emocionou muito essa semana. Temos inúmeros exemplos, né? Eu me lembro agora de uma pessoa da nossa associação do norte da Bahia, que nós tínhamos uma pessoa que ela tinha sido afastada do trabalho por conta do diagnóstico, ela não conseguia falar a palavra lúpus, ela não conseguia frequentar as reuniões do grupo de apoio, porque ela não conseguia lidar com nada que se relacionasse ao diagnóstico. E era uma mulher que foi totalmente fragilizada ao longo do tempo. Chegou a fazer hemodiálise, enfim. E hoje, depois do trabalho, do suporte psicológico, do apoio do grupo, esta mulher é simplesmente a presidente da nossa associação. E também é um outro exemplo que me emociona demais, ver o quanto as pessoas, de fato, elas podem evoluir no processo e elas podem sair de um lugar de paralisação, que é o que o impacto do diagnóstico traz para a vida das pessoas, para um lugar de empoderamento, né, de liberdade. Isso é muito emocionante. A minha própria mãe, Jeremias, né, que ela foi diagnosticada, minha mãe foi um ponto fora da curva, foi diagnosticada já idosa, que não é comum, né? Antônio pode falar um pouco sobre isso.
ela foi diagnosticada, eu já tenho 22 anos de diagnóstico, e ela realmente também teve muita afetação emocional por conta do diagnóstico, abandonou muitos projetos, e hoje está super ativa, né? Se adaptando a cada ano à nova rotina, e também é um exemplo de muita resiliência, de muita força. E quero deixar também esses exemplos para você que vai assistir a gente, você que vive com lúpus, e que talvez esteja no período de atividade da doença, e dizer para você que com compromisso, com acesso ao tratamento, é possível também que você consiga ressignificar todo esse processo doloroso, e você também pode ser uma inspiração para outras mulheres com lúpus. Interessante, né, doutor? Acho que a Sociedade Brasileira de Reumatologia, que tem uma comissão específica de lúpus, deve dar uma atenção muito importante para essa área da psicologia também, né? Sim, com certeza. A gente tem um espaço dentro do site, né, do reumatologia.org, que ele tem um espaço com várias cartilhas sobre várias doenças autoimunes, e uma dessas cartilhas é falando mesmo para a população sobre a doença como um todo, né, sobre como fazer o diagnóstico, quais são os principais sinais e sintomas, como é feito o tratamento, essa evolução da doença em períodos de maior gravidade, de períodos de remissão, e também a gente vê esse comprometimento da parte emocional. Como a Fabiana falou, é um momento de uma baixa aceitação do paciente, ele tem uma lesão de pele que muitas vezes é estigmatizante, ele é um período da vida que é um período mais complexo, adolescência, início da idade adulta, então não é infrequente o paciente nesse período de maior insegurança, de maior fragilidade, né, que a gente chama, de maior vulnerabilidade, e acaba até abandonando o tratamento, né? Como a Fabiana falou, ela faz esse trabalho de explicar como é que é feito o tratamento. Então, essa é uma parte que a gente precisa também ter muito cuidado, precisa questionar o paciente. A gente não pode esquecer, como médico, também de dar importância para essa parte emocional. Já aconteceu da gente achar que o paciente está ótimo, mas quando você começa a perguntar como que está essa parte emocional, o paciente acaba falando que não está indo bem, porque a gente já viu o paciente perder emprego por causa de estar faltando muito por conta da doença, problemas de relacionamento, falta de trabalho. Então, isso tudo precisa sim ser encarado também pela gente. E, obviamente, encaminhar e referenciar para o profissional mais apto a tratar, que é o psicólogo e ou psiquiatra, se necessário. Eu me lembrei de uma frase do filósofo Emerson, americano, que ele fala: para cada coisa que você ganha, você perde uma, e para cada coisa que você perde, você ganha outra. A vida tem essas questões de mostrar facetas diversas, mas ela é tão rica que às vezes a gente se apega numa parte pequena, e quando a gente percebe, abre-se janelas importantes, como a Fabiana, com esse trabalho tão interessante que você deve conhecer. Vai lá no Instagram, Mulheres com Lúpus, que você conhece. Eu estou falando do Instagram porque eu vi, mas ela pode até falar de outros. Mas, doutor, antes de encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua pesquisa, porque eu fiz uma rápida pesquisa na internet e vi que o senhor tem um trabalho publicado, inclusive internacionalmente. É bem complexo, mas tenta falar um pouquinho de como ele foi feito, por favor. Ótimo, Jeremias. Bom, nesse período que eu estou lá no mestrado e agora no doutorado, a gente pesquisou muito sobre doença renal no lúpus. Doença renal, ela é uma das principais causas de morbidade, de mortalidade no lúpus. Até 60% dos pacientes com lúpus, em algum momento da doença, vai ter algum comprometimento renal. E até 15 a 20% vai evoluir com doença renal crônica com necessidade de hemodiálise ou transplante renal, em torno de 10 a 20 anos, ou seja, é uma manifestação que precisa de muita atenção e precisa de reconhecimento e tratamento precoce. Resumidamente, a nossa pesquisa envolve a gente encontrar algumas alterações, principalmente alterações em exames de sangue, que consigam identificar essa manifestação tão grave de forma precoce. A gente sabe que a principal forma de dar o diagnóstico, a forma mais, digamos assim, mais precisa de diagnosticar o acometimento renal do lúpus é a biópsia renal. Só que é um exame que não é tão factível, não é tão fácil de encontrar em vários locais. Aqui a gente tem uma maior facilidade porque a gente está em um centro de pesquisa. Mas se a gente for para outros centros, para outras regiões do país, a gente não tem tanta facilidade desse exame. E a nossa pesquisa é justamente isso, conseguir, com exames mais simples, chegar a esse diagnóstico precoce do acometimento renal do lúpus, que leva tanto
morbidade, leva tanta mortalidade dos nossos pacientes. Uhum. Só, deixa eu traduzir um pouquinho, porque hoje eu já sei esses termos todos, mas já tive dúvida. Então, a biópsia é retirada de um pedacinho bem pequenininho, não é pele, né? Como que é o nome Não, técnico? ele retira, no caso da biópsia renal, ele retira mesmo um pedaço do rim para fazer essa análise. Mas é um pedaço muito minúsculo, gente, é uma coisinha pequenininha. Não vai fazer falta esse pedacinho. Não vai fazer falta nenhuma, não. Vai fazer E falta. renal relacionado ao rim, né? Para não pairar dúvida. E uma pesquisa muito interessante, foi publicada numa revista científica, Foi né? publicada numa revista cujo nome é Lupus, uma revista internacional. Ela Interessante. só publica sobre assuntos relacionados ao lupus. Espero, Fabiana, que você se valha também da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que é praticamente uma parceira aqui da Alesp, porque já fizemos várias entrevistas com vários profissionais de lá. E hoje é o doutor Antônio, que é um especialista doutorado, e eu estava falando com ele aqui antes, né? São 4 anos o doutorado, né, doutor? Já é uma especialização bem aprofundada, né? E aí depois tem sempre a tese, o senhor já se encaminha para algum tipo de... Eu estou na fase final, né? Então já estou escrevendo e já estou finalizando os resultados da minha pesquisa. E qual seria essa? Essa pesquisa atual, ela é muito parecida com o que a gente fez lá no... A gente está continuando estudando, a gente está estudando ainda sobre o problema no rim que o lúpus causa, né? Não é só o senhor, são outros médicos ou é individual? Eu sou o pesquisador principal, mas eu estou sendo orientado por outros médicos. Meu orientador é o Dr. Edgar, que é o presidente da comissão de lúpus da E Sociedade. quando se faz uma pesquisa como essa, vocês têm contato com pesquisadores fora do Brasil para saber em que estágio que estão as É pesquisas? sempre interessante, antes da gente começar a pesquisar e até durante a pesquisa mesmo, a gente vê o que é que está sendo publicado ao longo em outros países, né, em outros locais, para ver se a gente está chegando a resultados parecidos. Algumas vezes a gente pode fazer colaboração, parcerias. É sempre muito interessante esse contato com outros pesquisadores. Muito importante. Fabiana, por favor, antes de encerrar, passar a palavra para você, se ficou algum recado, claro que o tema é extenso, mas divulga, por favor, suas redes, as outras que se você tiver, e como as pessoas podem te encontrar, como as pessoas, não sei, podem se voluntariar, não sei se a sua instituição, se você tem uma instituição ou não, como é que é o seu trabalho aí, que aproveita para dar publicidade, por favor. Ok, obrigada, Jeremias. Então, eu quero falar primeiro da Associação de Amigos e Pessoas com Lúpus do Vale de São Francisco, que você pode achar através do Instagram, Grupo Borboletas do Vale. Esse é um trabalho pioneiro no norte da Bahia, né, que se iniciou quando eu era graduanda de psicologia. Depois me formei e as próprias mulheres começaram a tocar, eu ainda faço parte, sou diretora de assistência social dessa instituição que já tem 10 anos atuando no semiárido brasileiro, um trabalho fantástico, então conheçam, Grupo Borboletas do Vale no Instagram. Também, se você quiser saber sobre saúde mental e pessoas com lúpus, convido você a ir lá no meu Instagram, o @mulheres com lúpus. Por lá também você pode agendar consultas, enfim, mandar perguntas. Eu estou super disponível, então é um espaço para que a gente consiga falar sobre emoções, sobre qualidade de vida, sobre projeto de vida, sobre viver bem apesar do lúpus, tá? Então, @mulheres com lúpus. Quero agradecer demais o espaço, acho que são espaços como esse que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com lúpus no Brasil. Quanto mais a gente informar a população, para que a população consiga apoiar quem vive com lúpus, né? Combater todo tipo de preconceito, de discriminação, e fortalecer as pessoas que já estão com seu diagnóstico, para que elas continuem, permaneçam aí lutando bravamente por suas vidas, apoiando outras pessoas. A gente vai ter certamente aí pessoas que conseguem realmente gozar de uma vida boa, apesar do seu diagnóstico. Então, acho que esse é um espaço riquíssimo. Agradeço muito a oportunidade. Quando a gente fala do adoecimento, a gente fala do adoecimento biológico, mas não é só um sistema imunológico desorganizado. A gente tem uma pessoa, né, ali. E é muito importante que antes de enxergarmos o diagnóstico, a doença, nós enxerguemos a pessoa.
né? Aquela pessoa que tem emoções, que tem sentimentos e que precisa do suporte emocional aí de toda a sociedade. Muito obrigada pelo espaço. Muito importante o que você falou no final aí, porque é isso, né, que eu comentei antes, né? A gente é muito mais do que qualquer doença, né? Nós somos seres humanos com um potencial enorme e a vida está todo dia nos mostrando isso. Então, espero que você entre em contato com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, porque eles têm uma cartilha interessante, que a sociedade também se valha do seu trabalho. E olha, pode me cobrar, eu vou te mandar o link desse vídeo no YouTube, ajuda a divulgar e que a gente crie uma grande força aí. Você, se tem lúpus, alguém na sua família, ajuda a divulgar esse vídeo, entre em contato com ela, com a sociedade, aqui com a Alesp, que tem comissão de saúde, porque é se fortalecendo que você cria, cobra políticas públicas e tudo isso é uma rede importante, né, doutor? Com as suas palavras finais, por favor. Primeiramente, muito obrigado, Jeremias. Agradeço à TV Alesp pela oportunidade. Queria, antes de meu agradecimento final, parabenizar a Fabiana. Achei sensacional o trabalho que ela faz. Esse trabalho é muito importante para a gente que está tratando do lúpus. Então, vou seguir já a Fabiana assim que eu sair daqui. E acho que é um tipo de trabalho que a gente precisa pulverizar, a gente precisa disseminar por todo o Brasil, esse tipo de acolhimento, esse tipo de apoio, né? Essa rede de apoio que as nossas pacientes precisam. Então, parabéns mais uma vez, Fabiana. E queria também agradecer a oportunidade de dizer que o que a gente precisa para tratar o lúpus, a gente precisa de muitas coisas, mas acho que o passo inicial, a pedra fundamental é informação e acesso. Se a gente tem muita informação, se a gente consegue reconhecer a doença de uma forma precoce, a gente consegue tratar melhor e lá na frente a gente consegue devolver uma qualidade de vida para esses nossos pacientes. Obrigado. Muito bom. A gente que agradece bastante. Vai dar uma olhada na cartilha lá na Sociedade Brasileira de Reumatologia, que tem uma comissão específica sobre lúpus, tá bom? E acompanhe o trabalho também da Fabiana lá na Bahia. Muito bem, a Alesp em Pauta fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Entre em contato lá com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, tem o site, é só você colocar aí no Google, e com a nossa colega lá da Bahia, a Fabiana, também com uma rede social bem ampla, tá bom? A gente fica por aqui agradecendo muito a sua audiência. Reveja esse vídeo lá no YouTube. Até a próxima.